Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Tech Talks. Hoje estamos recebendo aqui a Thaís Borges. Vamos falar um pouquinho aqui de empreendedorismo, de intraempreendedorismo, da área tributária, falar um pouquinho de carreira. Mas antes, um agradecimento especial à nossa patrocinadora, a Tax Training Center, uma plataforma aí voltada aos profissionais da área fiscal que atuam em grandes empresas, onde traz todos os vieses ali do SAP, do sistema, de projetos e também da forma gerada da J1 Betax. Vai estar a descrição aqui no vídeo, acesse lá e veja todas as nossas mais de 100 aulas disponíveis para vocês. Thaís, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, sempre bom estar contigo, super Maravilha. parceiro nosso ali na Sistax, Sim, né? é A uma gente tá... honra, de alguns anos a gente se conhece. Sim, eventos juntos, né? Essa jornada, essa nossa jornada Não é pequeno. aí na área fiscal, tributária, ajudando as empresas aí ao longo desses anos a se resolver com questões importantes ali no que tange a tributos no SAP, né? Sim. Mas é sempre muito bom, né? Tá aqui, obrigada pela oportunidade, a gente tenta contribuir, trazer insights, mas é sempre uma troca. Maravilha. Estou sempre trocando. Para quem não conhece, a Thaís é co-founder e diretora comercial na Sistax, parceira nossa aqui, parceiraça nossa. Co-founder na GrowthGate, investidora anjo e mentora de startups, head de empreendedorismo e startups na Nefac, conselheira e board member Pulires na Boss Invest, head adjunta de startups e empreendedorismo na Nefac, palestrante, coautora de livros, colunista no portal de negócios Suno Notícias. Eu vou fazer uma pergunta que eu fiz antes de nós iniciarmos aqui a transmissão. Você dorme? Não, assim, meu principal papel é ser mãe de 2 adolescentes de 17 e 14 anos. Então, quando falo, né, quem é a Thaís, né, meus 2 principais papéis, primeiro eu falo muito da minha base, da minha origem, né, que eu estava até comentando há pouco, né, eu falei, eu sou operadora de telemarketing de sucesso, foi assim que eu caí na área tributária, a gente vai ter oportunidade de falar. Mas meu principal papel, meus principais 2 empreendimentos estão em casa, os meus filhos, que é um desafio muito grande. Hoje são adolescentes, né? Mas é muito bom. E sim, hoje, né, a mulherada aí tá arrebentando, a gente tem muita energia e a gente se divide nos nossos diversos papéis. E não são poucos, né? Não. Comentando aqui, da segunda temporada e agora para se Deus quiser, uma leva contínua aqui nos nossos episódios, a grande maioria que vem participar aqui conosco são mulheres, né? Então, é legal de ver esse crescimento, esse fortalecimento. A gente fala, às vezes, vou tirar para minha esposa, né? Minha esposa, ela foi minha base familiar por muito tempo, enquanto eu só trabalhava. A gente não tinha opção, 2 filhos pequenos na época, novos de idade. A gente fez um acordo. Falou, ó, eu vou garantir o sustento, a base da casa, e você vai consistir em segurar a casa na evolução. Filhos crescendo, aprendendo a falar, andar. Esse foi nosso acordo. Aí hoje as pessoas olham e falam, ela é madame. Mas... Não é, ela plantou junto comigo. Então, assim, a mulher tem muito dessa força estrutural que talvez falta para os homens, não? Sim, e é interessante que, assim, a mulher... E é muito comum, a gente tem muito essa questão da intensidade. E nossa, Thaís, por que tantos papéis, né? E também para as mulheres tomarem a decisão de cuidar das suas casas, mas que é um papel importante, um papel, para mim, é um papel até super pesado, porque eu sou, né, sempre, né, carreira executiva, essa vida, não tive essa opção, né? Mas são tantos papéis aos quais eu sou apaixonada. Então, tem muita paixão em tudo que eu faço, né? Desde ali da área comercial, que eu comecei, estruturei todo o time comercial e marketing ali na Stax, a GrowthGate, uma empresa de geração de demanda para vendas consultivas, né? Que aí, a partir do mundo dos investimentos, eu entendi que eu poderia ajudar outras empresas com as mentorias no que tange a vendas consultivas. Eu falei, pô, isso dá certo não é só para a área tributária, isso dá certo para qualquer tipo de venda consultiva. Aí tem um sócio que toca essa operação. E esse mundo do empreendedorismo, tanto no que tange a startups, que aí também isso... Eu percebi não só que eu poderia agregar para essas empresas e esse tipo de investimento, o VC principalmente, ainda, apesar de a gente ver muito movimento, né, mas a gente está numa bolha, é um mundo ainda bastante novo aqui no Brasil, mas tem muita troca, porque eu consegui trazer e trago sempre para a empresa, inclusive para as Stax, sugestões, insights de inovação.
do que eu vejo aí no mundo das startups, né? E a gente, no passado, há poucos anos, a gente abriu programas de inovação aberta na Systax mesmo, Legal. né? Esse mundo aí de inovação, isso é muito bacana. Então, são muitos papéis, mas são todos papéis aos quais eu me apaixono e tem sempre muita troca nisso, né? Sim. Nossa, muito interessante. Eu acho que o hoje seu já vai agregar muito, mas você falou que começou como operador de telemarketing. Pois é. Como que você caiu na área tributária, efetivamente? Então, você me disse também que não é advogada e tal. Me explica isso um pouco, traz essa curiosidade, porque acho que é legal para os profissionais analisarem e olharem. Gente, não importa onde eu esteja hoje, Uhum. eu posso chegar lá no amanhã. Traz Pode. para nós aqui um Pode pouquinho. sim, muito legal. Bom, eu comecei na área de telemarketing, eu tinha um sonho, na verdade, o meu sonho inicial era entrar na área de aviação, né? Eu vim de uma família periférica, mas pobre, assim que eu saí do ensino médio, né, que hoje é o ensino médio, que era colegial na nossa época, eu não tinha condição de ingressar na faculdade, porque eu não tive uma boa estrutura, uma boa base para entrar numa faculdade pública. O meu ensino médio, né, que era o antigo colegial, eu fui trabalhar já para poder conseguir pagar uma escola um pouco melhor. Então, eu fui trabalhar para poder pagar e meu pai ajudava só a complementar, para eu conseguir ter uma base um pouco melhor, pelo menos no final dos meus estudos. Mas ainda assim era pouco para eu poder ingressar numa faculdade pública. E aí eu falei, acho que a aviação é uma área legal, porque eu sempre tive essa coisa, nossa, de andar bem vestida, aquela coisa, aquele glamour da área da aviação. Comecei a estudar, e aí quando eu terminei rapidamente os cursos e tudo mais, eu percebi que faltava o inglês. E eu já estava no telemarketing, trabalhando para poder ajudar a viabilizar o final da minha formação básica, quando eu soube que numa empresa que é uma empresa muito grande no Brasil, precursora no Brasil nessa parte de informação para a área empresarial, eles tinham telemarketing, eu trabalhava em 2 telemarketings para ganhar mais, né? Trabalhava bastante. Sei muito bem como é trabalhar Isso, né, imagina, né? 18 anos trabalhando em duas, né? Sempre. Então, acumulando atividade. muita atividade. Eu fiquei sabendo que nessa empresa, os operadores de telemarketing lá ganhavam muito bem. E trabalhava de segunda a sexta, que eu falava, nossa, como será que é trabalhar de segunda a sexta? E aí eu cavei, então, no modo bem geral, eu cavei minha oportunidade lá, porque eu fiquei sabendo que eles iam abrir uma porta temporária, e se eu contar essa história, assim, ia dar um podcast sobre isso. Eu cavei minha oportunidade e consegui entrar numa vaga temporária. E eu lembro que 2 meses depois, todo mundo, a temporária, porque realmente era uma empresa muito boa, tá, até hoje. E eu lembro que tava tendo um processo de mudança na remuneração e as meninas estavam um pouco chateadas e, enfim, o pessoal não teve resultado aquele mês. E eu, desde que entrei, quanto mais eu falei, quanto que consegue ganhar, alguém consegue ganhar, né? Eu já trabalhei muito, o segundo mês eu arrebentei. E aí eu lembro que eu estava lá em cima no palco, o diretor chamou para dar, assim, para chamar a atenção da mulherada, por que vocês não estão... vamos testar esse novo modelo de remuneração e tudo mais, e que para mim aquilo era tudo. Surreal, né? Surreal. Oportunidade. Aí ele falou, quem aqui vendeu mais, sei lá, na época, sei lá, 10 mil reais, um exemplo. Aí eu levantei a mão. Fui a única que levantei a mão que vendi mais do que estava se esperando, que era a média. Aí ele falou, quem que é essa aí? Aí a gerente falou, temporária. Ele falou, não é mais. Claro que depois teve todo um processo e tudo mais. Bom, enfim. Eu não tinha, na época... O que aconteceu? Mudei meu sonho. Por quê? Porque ali no telemarketing eu já estava ganhando muito mais que na área de aviação. E o que foi me diferenciando? Como eu não tinha condição de fazer faculdade, aquela empresa também ministrava cursos empresariais e cursos técnicos. E eu tinha tempo, né? Eu casei muito nova, mas não tinha filhos, eu tinha tempo, eu fui fazer os cursos técnicos. E aí eu lembro que a gerente de curso falou, o que essa menina, de novo ela aqui, de novo fazendo, vai fazer curso de ICMS básico, vai fazer curso de imposto de renda, aí vai fazer curso de, né, vai implementar a expulsão tributária. O que essa menina... a gente tinha um produto que era para administração pública. Eu fui estudar, fazer legislação para administração pública. Por quê? Porque eu comecei a perceber que quanto mais tecnicamente eu falava ao telefone, mais eu vendia. Legal. E eu me destaquei muito nessa empresa, muito, assim. De lá, aí eu trabalhava no telemarketing com venda, depois fui trabalhar renovação, eu tinha uma metodologia de renovação, ganhava todos os prêmios, porque eu tinha discurso técnico. O meu pessoal falava, nossa... Como essa menina conhece? Tem aquela questão, assim, já aborda isso aqui, que é aquela questão um preconceito em relação a vendas, né? Sim. O vendedor, vem aquele papo de... caiu em vendas, sim, eu caí em vendas, graças a Deus, e eu falo, hein, se você não vende, você trabalha para alguém que vende.
né? Hoje quem tem dinheiro se vende, você trabalha para alguém que vende. E é interessante que, e aí, né, toda essa minha jornada, claro, me desenvolvi ali, participei de processos, e eu cheguei ali nessa empresa como uma executiva já do nível sênior, em vendas, só que com uma bagagem técnica. Claro que ao longo de 12 anos fui fazer faculdade, fui me especializar, casei, tive filhos, né? Então, assim, teve toda uma trajetória. Mas eu fui cada vez mais engrossando, né, o caldo, né, como eu digo, assim, melhorando a minha bagagem técnica. Apesar de eu minha formação básica ser administração, esse conhecimento técnico em todas as áreas no que tange a legislação empresarial, mesmo inicialmente trabalhista, a parte de indiretos, hoje o meu foco é indiretos, mas também conceitualmente a parte de diretos, essa noção do mundo empresarial e principalmente a questão tributária, que é algo que ninguém queria falar, eu falava, bom, se eu aprendo a falar, eu vou ser diferencial. Então, eu era diferencial. E isso me fazia ganhar dinheiro, muito dinheiro. Acho que essa questão que você comentou, né? Você como temporária ali, batia a meta, aconteceu comigo, né? Então, acho que isso para as pessoas gente, aonde você tá, faça o seu melhor, né? Eu lembro que, nossa, eu trabalhava num banco, aquele menor jovem aprendiz lá da vida, meu salário R$ 390. O que é R$ 390? Ajudar minha mãe a pagar aluguel também, mesma situação difícil. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar como se fosse um bancário. Uhum. Meu gerente me deu a senha dele na época, aquela coisa toda. E ele falou, ó, Vinícius, te pago R$ 2 por cartão de crédito que você vender. Que você fechar aqui a contratação, tipo, eu te pago aqui do meu... Eu fui R$ 2, fiz a conta aqui. A meta da agência na época, acho que era 150 cartões por mês. Eu fazia sozinho 200 cartões de venda Ou por seja, mês. você dobrava seu salário, você ganhava mais. Salário. Eu E eu vi a também oportunidade de tive dobrar uma o salário experiência ali. parecida. Gente, eu lembro que o gerente geral colocava todo mundo na roda, aquelas reuniões semanais. Eu quero entender porque esse Nossa. menino, jovem aqui, porque eu tinha 15 anos na época, faz o que a agência inteira não faz sozinha, junto. Eu fui estagiária da Caixa Econômica, também tem uma história assim, com 14 anos. E olha, o que eu vendi? Eu vendi aquele seguro, aquele SASE. Sim. Ninguém queria fazer quitação na época, você tinha aquele dump para preencher, eu preenchi. Ninguém queria fazer quitação porque era um processo super chato na época. Só eu fazia quitação, mas sabe por que eu fazia quitação? Porque a pessoa estava quitando o imóvel e a pessoa, por exemplo, ela vinha com o dancheado, a gente mandava a pessoa embora, vai lá numa papelaria e traz de volta. Não pode passar branquinho. Eu falava, não, deixa que eu corrijo para você. Eu dava aquele atendimento, depois eu vendia o seguro para a pessoa. Eu ganhava R$ 5 em cada seguro. E a pessoa estava quitando o imóvel, o seguro para ela custava R$ 150 ao ano e ela ia perder o seguro a partir do momento que ela quita. Ó, você sabia que você não tem mais seguro residencial? Nossa, foi exatamente a minha história. Então, assim, é muito isso, né? Eu tinha 14 anos também fazendo estágio enfim, foi assim que eu caí na área tributária. Ao final desse período, eu já era executiva sênior, já tinha bastante conhecimento técnico, não dependia mais de pré-vendas, né? Quando eu tive a proposta, tinha acabado de ter o meu segundo filho, eu estava até com 5 meses, eu tive a proposta de ir na época era a Systax, é uma spin-off da Fiscosoft, né, uma empresa que deu origem à Systax, que é uma editora também para o mundo empresarial, e eles estavam montando uma base de regras estruturadas para poder fazer validação de nota fiscal, para poder alimentar sistemas. E como eu conhecia tecnicamente, quando eles me falaram o que era, eu me apaixonei pelo projeto. Eu ainda estava na outra empresa, eu me apaixonei pelo projeto e falei, nossa, isso vai vender muito. E eu tomei a decisão ali, claro, né, que não foi fácil, porque como a gente, né, vem de toda uma construção, eu estava fazendo psicanálise, isso foi uma coisa que me ajudou, que mudou a minha vida, né? Eu falo que o autoconhecimento, inclusive nas minhas mentorias, eu comento que a primeira coisa você tem que olhar para si, tanto na gestão, empreendedorismo, você precisa se conhecer suas fortalezas, saber no que você é forte. E eu estava fazendo psicanálise e eu lembro que eu falei, meu Deus, mas eu vou sair de uma empresa que era maior do Brasil, no segmento, para ir para uma empresa menor, para um projeto que eles estão começando. Eu tenho 2 filhos, tenho que pagar, né? Sempre assim, carreguei o piano em casa e como é que vai fazer? Mas ela falou, não, a sua força não tá no que você vende, tá em você. No que você quiser fazer, você vai ser bem sucedida. E eu acreditei nisso. Uma coisa também importante é aquela questão a quem você ouve, a quem você vai dar ouvidos. Por isso que a gente tem que andar com pessoas, se rodear de pessoas que têm uma mente aberta, né, de crescimento, uma mentalidade crescente. E é isso que eu procurei fazer na minha vida. Mesmo que eu mesma não acreditava, eu tive na minha vida pessoas que acreditaram no meu potencial antes mesmo de eu enxergar.
E aí eu, mesmo não acreditando, eu vou, né? O Vinícius falou, pô, Thaís, vai que vai dar certo, isso é a sua cara. Aí o Vinícius falou, eu vou. Porque era uma pessoa que eu acreditava e confiava, é uma pessoa que eu admirava, pessoas que eu admiravam, me davam insights, eu ia e fazia, e me jogava, né? Eu falo que o trem passa, eu pulo. O melhor que pode acontecer é eu desbarrancar e pular no próximo. Mas a oportunidade você não pode perder. E o que ela sempre falou pra mim, e uma coisa que eu tenho até hoje, eu falo, o que de pior pode me acontecer? Hoje eu falo o que de melhor, porque sempre o pior acaba sendo melhor depois. Mas o que de pior pode me acontecer? É eu voltar. Tanto é que 6 meses depois que eu estava nessa nova empresa, o presidente, né, da empresa anterior pediu para o diretor me chamar e falar: eles estão fazendo tudo que prometeram mesmo, porque a gente quer você de volta. Se não der certo, eu volto. A pessoa que tem ali 12 anos de carreira, né, portas abertas, foi até difícil sair. O presidente da empresa me chamou na casa dele, a esposa. Não, você é a cara da empresa, a gente não quer que você saia. Não, eu preciso de novos desafios. Não tem desafios para você. Foi muito difícil sair, né? Eu lembro que a pressão subiu, né? Tinha acabado com um bebê pequeno, mas eu encarei e falei, não, montei meu castelinho e falei, não, eu vou para esse desafio. E foi a melhor decisão da minha vida, porque entrei ali como equipe para estruturar a área comercial de um projeto que eles estavam começando, que era uma ideia. A gente estava passando no Brasil por essa mudança de obrigação, principalmente principal e acessória, para meio eletrônico. Né, eu já trabalhava com projetos de assessment para a SPED, ainda tinha o Sintegra, ainda latente essa mudança, eu trabalhava com projetos de assessment, mas ainda assim eu acreditava no projeto porque a questão talvez o rollout ainda da NFE, mas com informação estruturada, a possibilidade de ajudar as empresas no que tange a compliance, principalmente na área fiscal e tributária, ia ser muito grande. E eu acreditei no projeto e fui. E aí comecei a equipe, e aí melhorando, fui, né, aí aprimorando a minha bagagem técnica, porque quando você fala de parâmetro fiscal para a operação mercantil, que foi onde a gente começou, hoje a gente também tem serviços, mas você tem muita exceção, aí veio ST, substituição tributária começou arrebentou com tudo, aí veio base de cálculo, base dupla, né? Aí tem preço médio ao consumidor, enfim, tudo que a gente fala de exceção a nível Brasil, e na época que eu topei, eles só tinham alguns estados, aí hoje as taxas, né, ao longo de 5 anos, mapeou base de todos os estados, e aí isso vai dando bagagem, você vai vendendo um cliente, cada cliente você vai aprendendo mais, vai entendendo exceção, regimes especiais, e caí nessa área, me apaixonei, estou, né, mais de 20 anos, aí 25 anos de carreira na área fiscal tributária, ajudando as empresas nos desafios principais e acessórios no que tange a questão fiscal. E do mundo empresarial, né, como eu comentei, você tem diretos e indiretos, você tem a parte contábil, questão contábil, né, societária, trabalhista, é importante você entender conceitualmente onde que elas se encaixam, mas a área tributária é muito desafiadora. E o que eu falo muito, a questão tributária cada vez mais, e é o que eu vi ao longo dessa minha jornada, é os profissionais dessa área passando de um papel de back-office para um papel imprescindível nas organizações. O papel inicial de preencher guias. Preencher a guia, atendia fiscal? Não, esses profissionais hoje, eles são muito importantes para os negócios, por quê? Formação de preço, eu preciso comprar melhor, eu preciso fazer uma boa estratégia tributária. Então, muito do que eu acredito, né? E aí falando um pouquinho dessa questão de novas tecnologias, e tem muito a ver com o que eu faço, e né, quando você fala também muitos projetos de inovação aberta que eu já participei, olhando as demandas, atendendo essas demandas, a importância e a mudança desse papel da área fiscal tributária e desses profissionais ao longo desses mais de 20 anos que eu estou atuando. Então, isso me apaixonei por tudo isso, enfim, e caí, né? Eu lembro que eu fiz um MBA Master na GV com, enfim, diretores de empresas ali, CEOs, né? E aí eu lembro que chegou na matéria de tributário, ninguém queria falar, mas Thaís, não é possível que você, uma pessoa, né? A gente senta para tomar cerveja junto. Não é possível que você gosta dessa área, dessa matéria. Eu falo isso para as pessoas não entendem. Peraí, você gosta de Não é possível. E eu amo falar de tributo. Eu amo falar de tributário. E aí o pessoal, não é possível que você gosta disso. Eu lembro que na matéria, né, o professor deu aula, eu peguei e juntei toda a turma, levei lá para um auditório que a gente tinha na empresa e pedi até pro Fábio Rodrigues, um beijo, Fábio, você conhece o Fábio, que é um dos sócios fundadores também ali da Sistax,
fazer ele é professor palestrante já há muito tempo, tem uma didática incrível. Eu falei, não, tem que ser alguém que realmente entenda. E ele deu uma passada em questão tributária. Eu sei que todo mundo foi super bem. Mas é isso, ninguém gosta de falar. E é o que você falou. Aquilo que ninguém gosta, o que é mais difícil fazer, o que é difícil. É interessante você passar essa barreira do entendimento, porque aí sim é uma bela oportunidade, né? Então, até para esse momento que a gente está vivendo, de reforma e de preocupação de profissionais, puxa, será que vai facilitar tanto que não vai ter tanto trabalho? A gente tem muito trabalho e os nossos netos terão trabalho com questão tributária no Brasil ainda, porque eu acho que a questão tributária e a complexidade, né, obrigação principal acessória, tem muito a ver desde a nossa colonização. Sim, o quinto dos infernos. É isso aí, é isso aí. Mas assim, uma coisa que você comentou lá atrás, assim, eu cavei minha oportunidade, né? Então, e aí hoje nós estamos num momento em que, como você aproveitou aquela onda lá atrás, né? Sim. Do SPED, da digitalização como um todo das obrigações, eu acho que a gente está diante de uma nova oportunidade. Mas não adianta, como você disse, não adianta ver o trem passar se você não tentar pular. Sim. Então, acho que agora é o momento. Falar, ó, a estaca é zero de novo. Para quem estava lá no topo, tem que voltar alguns passos para trás. Obviamente que a bagagem que construiu nesses anos passados, ela é fundamental. Só que se a pessoa não quiser ir atrás, não quiser fazer, uma coisa que a gente fala, temos uma situação que é a seguinte: profissionais de escritório de contabilidade. Esses profissionais, eles precisam estar muito atentos a partir de agora. Porque contabilidade nada mais é do que uma operação gigante. É execução em cima de execução. É o famoso lá, o Tempos Modernos do Charlie Chaplin lá. É o Centro de Serviços Compartilhados, né? É um CSC de muitas empresas. E a execução constante, né? Sim. Faz a mesma coisa todos Sim. os dias. Então, se esse profissional que faz a mesma coisa todos os dias não se atentar, ele tem um problema. Sim. Porque no futuro, tudo que é repetitivo, a tecnologia vai absorver. Sim. Então, a gente precisa o quê? Fazer esse esforço, pular no trem, efetivamente, para que você encontre oportunidade. Então, sair à frente. Acho que o Thiago Nigro fala muito, né? O skin the game, né? Põe a cara a tapa. Sim. Eu acho que é uma coisa que... Sim. Uma característica sua e minha aqui, que não tem ninguém para ir, então eu faço. Sim. Pode dar ruim, beleza. Tomei um tapa na cara aqui, faz parte do negócio. Mas se der trazer um resultado positivo, é o seu nome que está lá também. Sim. Então, eu lembro que eu tive uma oportunidade, quando saí da área de faturamento, meio back-office ali, para ir para a fiscal, que era meu sonho, era minha intenção. E minha chefe na época falou, Vinícius, eu quero que você treine a galera sobre essas operações fiscais que estão no problema na empresa. Foi quantos? Ela, todas as áreas. Quando eu fui ver, assim, a primeira vez que eu fui à frente da turma, assim, 60 pessoas do comercial, de logística, de compra, de suprimento. Falei, rapaz, é tudo isso mesmo? E aquilo, você enfrenta. Foi com ela, me apoiou, me fez o backup aqui. Mas eu saí daqueles dias de evento interno na empresa com todo mundo sabendo quem era o Vinícius. Muito legal. Tem dúvida? O Vinícius sabe. Conhece isso aqui? Essa operação é diferente? O Vinícius conhece. Ou ele vai saber, vai direcionar. Então, o resultado disso é muito positivo. Eu acho que você explicou aqui de carreira para nós, é isso. Sim. Você acreditou em algum momento, você investiu em algum momento, você se jogou em algum momento. E é o que você falou, você estava numa empresa consolidada, de nome, de mercado, no nível sênior. Para voltar, bem dizer, passos para trás de algum ponto de vista, ou seja, você ia ter que cortar mato efetivamente, mas que era uma oportunidade lá na frente, e se você enxergasse essa oportunidade como um ganho. E aí alguém deu um empurrãozinho e chegou onde chegou, né? É exatamente isso. Porque como estava começando, e principalmente esse início aí, vai muito no que você falou, vai muito ao encontro do que você comentou, que existem momentos de oportunidades, né? Sim. E essas grandes viradas, né? Pandemia, você viu que muita igual, né? Quantos unicórnios nasceu na pandemia, né? Quantos que eram unicórnios e sumiram? Sumiram, né? Grandes empresas que sumiram de uma hora para outra, enfim, aconteceu muita coisa. Então a gente tem que olhar cada momento de mudança como uma oportunidade. E isso, Vini, eu falo que é para a vida, né? Você falou uma coisa interessante de empresas de contabilidade, escritórios. Ano passado, eu fiz uma palestra para o CRC São Paulo, em parceria com a ANEFAC, para profissionais da área contábil e profissionais, você tem muito pessoal de contabilidade. E eu falei muito, depois até montei uma palestra, né? Fiz na Rede Nexus aí de empreendedorismo sobre isso, você inovar além da tecnologia. É claro, gente, a gente precisa respirar tecnologia. Eu trabalho com o chat GPT aberto. A gente lá na Sistax, agora com a Vertex, tem um chat GPT próprio, a IA, desculpa, não é chat GPT, né? A IA própria deles, e a gente também eu uso o chat. Uso muito para tudo, né? Claro que não dá para você pôr, mas assim, a gente tem que olhar sim para a tecnologia. Mas além disso, você tem que inovar além da tecnologia.
E é justamente a base da minha palestra, porque você tem que ter uma mentalidade de inovação. Não é só depender da tecnologia, porque às vezes a pessoa se esconde. Né? Exatamente. Não sou mesmo, vou contratar alguém, mas não. A inovação é o seguinte: você ter a sua empresa de contabilidade e você fazer um coquetel para os seus clientes, ministrando um curso, fazendo ali. Você vai ter um coquetel à noite, sei lá, última sexta-feira, última quinta-feira do mês, para a gente fazer um emaranhado. A gente vai passar do que teve de mudanças importantes para você tomar grandes decisões para o seu negócio, vai fazer lá um branch, alguma coisa. Isso é inovar para uma empresa de um escritório de contabilidade. Você pode fazer informativos automatizados para, né, trazer insights para o seu cliente, dia a dia. Coisa que você colhe aí, né, no mundo digital de graça, você compila e entrega como diferencial. Isso pode. Gente, você pode, inclusive, hoje o próprio Word né, da Microsoft, o Office, você consegue fazer automatização de disparos. Você não precisa gastar. Com o que a gente tem com os nossos materiais de dia a dia, você consegue fazer isso. Então, assim, é realmente pensar fora da caixa e não precisa ser nada muito uau, estruturado. O que você tem na mão é possível fazer. De forma simples, né? Eu outro dia brinquei, né, que essa mentalidade de inovação de startup me deixou meio louco. Outro dia eu peguei uma massagista e transformei numa startup, porque você tem que ter... E outra coisa, né? É pensar com... e startup, claro que você tem toda uma tese para você ser considerado como uma startup, que tem que ter tecnologia no negócio, tem que ser escalável, mas a questão da escala. Sim. E é isso que a gente faz com a nossa vida, e foi o que eu fiz. Quando eu pulei no trem, eu pensei, o quanto, com essa oportunidade, eu posso escalar a minha carreira profissional. Olha só. Eu tive um insight nesse sentido, que eu tava naquela coisa, né? Mesma situação que você. Não tinha um cargo tão alto ainda quando eu era CLT, mas eu tava numa situação de que, ó, tinha uma carreira ali pela frente consolidada. E eu olhava para fora e falava, quais são as oportunidades que vai vir? E um sócio de uma empresa, de uma consultoria, falou, Vinícius, sei lá, vamos falar em números aleatórios para ter dimensão, né? Sei lá, 6 mil reais de salário, CLT. Já pensou que você em 5 anos, com conhecimento, com essa força que você tem, sei lá, você pode faturar 2 milhões, 2 milhões e meio? Aí eu olhei para mim e falei, peraí, você faz aquela conta de divide 2 milhões por 6 mil reais, quanto tempo vai dar? Exatamente. Aí você entende o poder da escala que aquilo pode te dar. E aonde eu acho que foi, no meu caso, foi um combo de falar, não, eu vou dar um Isso jeito, é pra eu vou correr vida. Isso é atrás. pra vida. E isso, Vini, não é só no empreendedorismo, É no intraempreendedorismo. Foi o que eu fiz comigo, foi o que aconteceu comigo. Eu entrei como gerente, eu não gerenciava ninguém. Ainda, eu lembro que tinha algumas pessoas, né, sempre tem aqueles, né, os urubus que ficam ali esperando alguma coisa acontecer pra, enfim, né, sem falar nomes, né, a gente tem que amor em primeiro lugar, porque, enfim. Nossa, mas você é gerente do quê? Por que gerente? Porque não tem ninguém na tua... Eu comecei a equipe, depois eu contratei uma assistente, fui crescendo. Hoje a área, né? Chegamos em, falar, né? Cresceu super Brasil, né? Estamos um filial fora. Mas é muito essa questão de você entender que você consegue aplicar e quais são os momentos da sua vida em que você tem essa oportunidade e que muitas vezes não precisa empreender. A gente, principalmente brasileiro, tem essa coisa que assim, porque eu preciso abrir uma empresa, eu preciso. Você consegue, inclusive em momentos de oportunidade como esse, de reforma profissional da área fiscal tributária, você consegue criar planos, criar metodologias, processos, trazer inovação, trazer parceiros para ajudar você a ganhar escala e entrar empreendendo dentro da empresa onde você está, para você crescer profissionalmente ali. Eu acredito muito nisso. Eu me tornei sócia porque eu intraempreendi, me tornei tão imprescindível do negócio que eles falaram, nossa, né? E aí tive a proposta, né, para me tornar sócia. A gente passou por um processo agora de venda para maior do mundo em automação fiscal, que é a Vertex. Então tem toda uma história muito, muito linda por trás disso, mas porque eu acreditei. E eu acredito também no intraempreendedorismo, em que você pode escalar, você pode entender como que, né, melhorar as suas habilidades de gestão. E eu acho que é uma área tributária, é uma área muito interessante para isso, porque é aquela coisa que ninguém quer fazer, ninguém gosta. Sim. E em momentos como esse de reforma, em oportunidades que a gente tem, como você mesmo colocou, a gente não falando só de escritórios, mas falando também nas empresas, de você trazer inovação em várias áreas, de você buscar serviços, empresas, projetos de inovação para trazer, por que não, startups que possam resolver problemas reais do negócio. Você consegue escalar também dentro de uma organização, né? Sim. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito fielmente nisso e eu acho que as pessoas têm uma má visão, né? Porque
ou tem que ir para o extremo, né, do que eu vou empreender e vou dar a cara a tapa, e isso tem dores, né? Hoje a gente está aqui não confortáveis, mas numa situação que nos dá a falar, ó, somos empreendedores, mas a gente já capinamos nossos Confortáveis, sim, matos, né? estamos confortáveis, né? A gente olhar a realidade do nosso país, não tem que ter vergonha, não. Ainda assim, graças a Deus, muito confortável e podendo ainda ajudar outras Com pessoas, certeza. né? E, por outro lado, você tem pessoas dentro das organizações que falam, não, o famoso caiu a caneta, né? Deu o Aham, horário, caiu a caneta. E eu fui um profissional, eu nunca olhei as horas, eu nunca olhei que hora isso eu tô bem. trabalhando, eu sempre queria o quê? Me cobra, e eu exigia isso dos meus chefes, me cobra o resultado. O que você espera de mim como resultado? O que você quer? Então, o horário, bater o ponto lá, era um mero detalhe burocrático, é inegociável, porque é obrigação, mas na relação entre profissional, entre chefe e liderado ali, é, me cobra o resultado, me dá o resultado, me dá a meta, porque é isso que faz a gente correr atrás, e isso leva a patamares grandes. Hoje, por exemplo, eu tive meu primeiro consultor fixo, né? Falou, não, vamos comigo aqui quando eu abri escritório físico. Eu fui claro para ele, falei, ó, eu tenho dinheiro, eu fechei um projeto grande e eu tenho dinheiro aqui para te pagar o justo, mas por 3 meses. E ele estava com um empregado numa empresa. 3 meses eu tenho dinheiro para te pagar. Mas se você vier comigo acreditar na minha ideia aqui, eu vou correr atrás de vender, eu vou correr atrás de fazer. Resumo 6 meses depois, tá ganhando quase o dobro do que eu vim para ele trazer para ganhar comigo. Olha, E hoje cresceu tanto que hoje eu te dei uma fatia como sócio da minha empresa, de que uma das minhas empresas. bacana. Por quê? É o reconhecimento, é o crescimento. Ele Ele acreditou na minha ideia. acreditou. Então, Muito nada mais justo lindo. que hoje ele tem um percentual da minha empresa e tá lá. Hoje ele responde por toda a operação. E já colhe esse fruto até em pouco tempo. Hoje, minha empresa, assim, eu formalizei ela há 3 anos. Que eu falei, como estrutura, Aham, empresa, aham, aham. sala, local e tal. Ela existe há 5 anos, mas que eu dei aquela característica de sair do eu presa com alguns apoios para Aham. uma empresa efetivamente, fazem 3 anos. E 3 anos depois, ele é um sócio Que da empresa. legal. Então, Pulou no trem, né? É o que eu pulou no falo. trem. E assim, falar, e se a gente vai assustar? Ó, 3 meses de salário, eu tenho aqui meu salarinho aqui, é menor, mas tem todo É, mês. é. Então, é isso, é Isso o é fazer. empreender na vida. É. Isso é empreender na vida. A gente tem que ter essa mentalidade. E uma coisa que. E essa frase é algo bastante interessante, né? A gente tem medo, a gente nem sabe do que a gente tem medo, Sim. né? Que nem eu falei, eu tinha 2 filhos, aquela coisa de ter que pagar as contas. E se? O e se a gente parar e pensar o que de pior pode me acontecer, não é pior. Porque o que pode acontecer é você voltar para trás e voltar para a empresa, porque se você é um bom profissional, não tem. Gente, o que é mais difícil, você, né, já foi gestor, líder de empresa. Gente, o que é mais difícil. Teve tanta gente que já passou por mim, foi embora e voltou. Hoje eu tenho um colaborador na minha área que trabalhou, saiu da empresa e voltou. E eu contratei de novo. Por quê? E Porque é tá um lá bom rendendo. profissional. Então, assim, não tem nenhum problema você dar passos para trás. E o que de pior, o que de melhor pode acontecer é você ir, aprender e voltar. Sim. E recomeçar. Mas a gente tem medo de. Gente, quem tem garra, graças a Deus, nesse país que a gente vive, tem muita oportunidade. Eu Né? sempre Então a gente não disse. tem que ter medo, né? Por mais que aquele frio da barriga, vou tentar, é daí que nascem, né, grandes empreendimentos, não só como empresa, mas grandes empreendedores da vida, né? Muita gente Sim, está aí. eu sempre digo assim, bons profissionais não faltarão portas Não, abertas. Não faltam. não falta. Não falta. E eu fico olhando assim, o ano passado, acho que o ano passado eu tive uma proposta de uma empresa para largar tudo e voltar para o meio empresarial, que eu olhei o salário assim, eu falei, estão pagando tudo isso mesmo? Será que e o que eu falo, bons profissionais não tem jeito, as Não pessoas tem. vão atrás. Eu tenho a minha empresa, eu tenho uma estrutura, eu tenho profissionais por É. trás, tudo. Mesmo assim, uma empresa veio de fora e me O sondou. pessoal, eu também, o pessoal tá sempre sondando a gente, é o tempo todo, é muito gostoso Sim, isso, é sim. muito gostoso isso. Tem- Isso é o bom profissional e é aquela coisa de você. Gente, tá tudo bem quem tem o seu horário, eu acho muito lindo. Eu não sou assim, vamos falar um pouco de, né, fortaleza e tal. Não é uma fortaleza minha ser muito organizada. Em nada, até financeiramente, eu preciso de ajuda. Então eu falo, tem coisas que no meu caso é automático e tem coisas que eu preciso fazer um esforço maior. Eu preciso ser organizada? Preciso, com os meus horários, com minha vida financeira. Preciso, porque senão eu né, não dá certo. Eu preciso mas eu me esforço. Agora, tem coisas que são da minha natureza. Então, eu nunca tive essa coisa de ficar controlando horário de trabalho. Eu sempre trabalhei muito mais.
Até porque tem, não só por ser mulher, e aí que eu vou falar um ponto importante, assim, mulher, negra, né, numa posição de liderança, eu tive que conquistar, e eu tenho 44 anos, eu não comecei nessa jornada hoje. Hoje você vê, é muito legal, você vê, né, muitas frentes, né, positivas para colocar, né, pessoas negros, indígenas em posições, hoje tem muito movimento, mulheres também, Sim, mas, gente, há 30 anos atrás, não quando eu existia entrei no isso. mercado, você não tinha isso. E eu tive que desbravar, você tem que ser a única sempre. E eu tinha essa coisa de eu preciso me dedicar mais, eu preciso me esforçar mais. É sempre 110%, né? Eu preciso me esforçar mais pela bagagem. E eu estava no meio de pessoas que tiveram boa formação, brancos, né? Sim, Eu não tive aquela formação, sempre me sentindo inferior. sim. Foi assim, eu falei pra você que eu lembro quando eu entrei nesse MBA, eu saí muito bem com grandes amigos, hoje são amigos pra vida. Eu saí por cima, assim, sabe, assim, eu entrei e falei, meu Deus, eu lembro que eu fui fazer uma entrevista para entrar para fazer um MBA de vendas, e a minha entrevistadora falou, nossa, você não tem nada, você é muito fera, mas eu acho que você não vai, você não vai ter o que ser agregada, você só vai agregar. Vamos para um master, porque você já tá em outro... Ela falou para mim, eu falei, como assim? Ela falou, não, você tem que ir para um master. Eu fui fazer a entrevista ainda com medo de não passar. Então eu sempre tive essa coisa de fazer mais, me esforçar mais. Então isso já foi no meu automático sempre, desde nova, por questão, por ser mulher, mulher negra e tudo mais. Então eu nunca olhei essa questão de horário, fazer, sabe, assim, então assim, eu acho bacana quem consegue se controlar nisso, quem consegue, mas o ponto que eu digo também, assim, que é bastante importante, é você trabalhar e se dedicar ao negócio como se fosse seu. Sim. Se a empresa fosse tua, você tendo que fazer uma entrega, você vai embora. O cliente está esperando. Seja o cliente interno, o cliente externo. A empresa tem que fazer o recolhimento. A empresa tem que entregar a obrigação. Você vai embora. Você não vai embora. Exatamente. Mas é um ponto interessante, duas coisas que você comentou, né? Primeiro, assim, as dificuldades, elas existem. E não tem nem que falar, não tem nem... Só você que passou, que sabe por onde passou. Mas elas não foram motivo para você sentar e Não. chorar. E nem usar como muleta. Esse acho que é um ponto do diferenciador. E o segundo ponto que você comentou é ser empreendedor, não é o intraempreendedor, não é aquela questão, vou fazer pelo meu chefe, vou fazer pela minha empresa. Você está fazendo para você. Sim. Uma coisa que eu falo muito na minha empresa, eu tinha uma liderada de vendas, acabou que não deu certo, mas eu falava para ela, qual é o seu sonho? O que você quer conquistar na vida? Eu, por exemplo, carreira de vendas é limitado, ele pode ganhar mais que o dono da empresa. É limitado, não tem um limite. Vendas de uma área. Você tem uma comissão aqui, se você correr atrás, você vai ganhar mais do que o dono da empresa. Com certeza. Mas depende de você. Então, assim, eu falava muito, qual é o seu sonho? O que você quer conquistar daqui a 1, 2, 5 e 10 anos? Tá na sua mão. Que ferramenta você precisa? Porque a empresa tem que dar a ferramenta. Se eu te der a ferramenta, você vai capinar o mato? Você tem que capinar o mato. Mas você vai encontrar uma paisagem muito bonita lá na frente se você fizer a sua parte, né? Com certeza, com certeza. E essa questão do sonho é bem interessante, porque se você falar assim, Thaís, o que você sonhou? Nossa, é muito menos do que eu cheguei. A gente vai ampliando o nosso radar, né? Vai abrindo o radar, você chega e você conquista e você quer mais, você quer mais. E isso também é um ponto positivo do meio ao qual você está. O teu meio, ele amplia o teu radar. Uma coisa bastante importante, interessante, você estar com pessoas de mentalidade aberta, pessoas que estão sempre buscando se aprimorar, né, se reciclar. Eu vou para a sala de aula, eu vou entrar agora, eu vou fazer outro MBA, vou fazer uma... Gente, pô, Thaís, você acabou de vender empresa, você não vai parar? O povo fala para mim, você é louco. Assim como quando eu... E isso é uma coisa que interessante também. Eu tenho certeza que quando você saiu da empresa, quando você falou, putz, eu vou tentar. Você é louca, muita gente criticou. E quantas pessoas não falavam pra você, só você que é idiota nessa empresa, ficar trabalhando até essa hora. Pra que a empresa não vai te reconhecer, vão te mandar embora. Olha o queridinho da chefe. Quantas vezes eu ouvi isso? E mulher? E mulher? Eu imagino. Acho que esse é o ponto, né? Assim, você olha para o seu próprio. Então, assim, imagina, eu estava numa multinacional que existe há 160 anos no mundo, 60 anos de Brasil, que tinha um programa que chamava Voit 150 a mais, ou seja, como que eu preparo a empresa no hoje para ela sobreviver mais 150 anos, que tinha um programa que talvez aqueles que tiveram a melhor posição, melhores notas de desenvolvimento, eles tinham uma estrelinha lá, eu tinha essa estrelinha lá, né? empresa tradicional, Nossa, que pensava no futuro. Sei lá, eu lembro, um fato que quando eu entrei com minha esposa que queria sair, ela, mas e o convênio? E a cesta básica? Não, recebia a cesta básica que um mês eu usava, outro mês eu doava, porque era grande. Então,
O salário não era lá essas coisas? Não era, só que me dava uma Nossa, você tem toda uma que foi estrutura. complicada. Mas eu não acreditava nisso. Assim, sigo muito o Flávio Augusto, né? Aham, aham. Do Geração de Valor, e ali, das 500 empresas que ele tem hoje, né? Mais uma só. Aí ele sempre falava, estabilidade não existe. Não. Não existe. Hoje tá bom, amanhã tá Estabilidade ruim. existe, você não sabe se é dono da tua vida, você não sabe o dia de amanhã. A gente está aqui hoje, o que Exato. vai acontecer amanhã? A gente tem uma percepção, uma falsa percepção de estabilidade. E é isso que eu aprendi na psicanálise. O que de pior pode me acontecer? Exato, exato. Então, eu falo, o pior cenário é eu bater na porta da empresa e falar, ó, tô aqui. Ou então em outra, que com certeza você vai ter você conhece um monte de gente no mercado, você vai lá pedir, você vai ter uma porta e você não vai deixar seus filhos passar fome. Exatamente, assim, ó, um exemplo vivo, sai do escritório, dois escritórios de advocacia, aqui, foi a Enares lá do Halley, Dr. Halley, presidente da BAT, tudo, era office boy, entrei lá, fui para fiscal, não deu certo, fui para outro, não deu certo. Tinha que trabalhar, fui trabalhar de motorista, fui trabalhar de manobrista. Já passei roupa pra fora. Sim. Se você, né, como eu falei, que eu começo falando que eu sou operadora de telemarketing de sucesso com muito orgulho, né? Então assim, gente, é sobre isso. E uma coisa que eu acho legal também pontuar, que a gente falou aqui, é a gente ter orgulho da nossa jornada. Sim. E não usar como muleta. Não. Porque é o que as pessoas se fazem muito, e muito mais falando de questão racial. Ontem eu estava até com uma amiga sul-coreana em casa e ela falou: Nossa, Thaís, uma coisa que eu vejo em você, conheço muitas pessoas que elas ficam toda hora usando aquilo como para justificar algo. E, gente, a gente sabe que tem diferença, sim. A gente sabe que a história da nossa colonização no Brasil é uma história muito triste. A gente sabe que tem muitos gaps e que a gente, como sociedade, precisa compensar. Mas o fato da gente querer colocar isso como muleta nos inferioriza. E eu tenho muitas amigas, hoje eu tenho grandes amigas, Vini, que nasceram de famílias riquíssimas, super estruturadas, que vêm fazer mentoria de vida comigo, porque não tem a bagagem que eu tenho. Que legal. Tá? Tanto profissional, liderança, bagagem profissional, relacionamento, questões, né, de vida, e como lidar com as cobranças da vida. Sim. Pessoa que tem uma bagagem, não vai ser pobre nunca, nem que ela queira. Nem que ela pare de trabalhar, não passa nada. Já parou, muita gente nem trabalha. Então, assim, e é orgulho da nossa trajetória, orgulho de tudo que nos trouxe até aqui. Que legal. Né? E não usar como muleta, que é o que muita gente faz, né? Isso aqui tem que ser um trampolim para você alcançar, e quando eu estiver aqui, falar, não, olha de onde eu vim. Olha, minhas origens são humildes, são simples, mas isso não me impediu de conquistar o que eu queria conquistar. Exatamente. E a gente vê história de grandes empreendedores, né? Guilherme Benchimol, exemplo, né? Com a XP. Sim. Quantas vezes ele fala que quebrou. Eu mesma tive a oportunidade ali pela Bolsa Invest de fazer mentoria ali direto com ele. E ele falou que, né? Ele conta muito dessa história de... a primeira coisa que ele fala, assim, quem conhece a história dele um pouquinho, sabe que a primeira coisa é quebrei até conquistar. Agora eu conquistei. E mais, sempre tem quem fique falando. Se a gente tem a quem você ouve, né? Olha só, se o Elon Musk fosse ouvir quem falava que ele era louco, ele não era o Elon Musk que a gente conhece hoje. Exatamente. Quem for dizer que ele não sabe, que ele não conhece, que ele, né? A fazer foguete? Né? Então, assim, a quem você ouve, eu acho que isso é muito importante, acho que é por isso que a gente está aqui, é por isso que eu acredito também na modelagem, acredito nas histórias, acredito na troca, né? Para que as pessoas olhem consigam a gente ter algum motivo da gente estar aqui, tem algum, né? O universo não nos colocou aqui à toa. Tudo isso tem um propósito, né? E eu acredito muito nesse propósito da gente poder contar a nossa história e ajudar pessoas que estão no mercado de trabalho, estão em empresas aí dando o seu melhor, estão aí pensando, querendo empreender, buscando ajuda, né? Ou até, que é um trabalho muito que eu faço, eu sou jurada da final desse Desafio Jovem do Sebrae, sou parceira do outra frente minha, é que é uma vez por ano, que é o desafio anual, tá? Mas eu volto nas startups que nascem ali nas escolas, porque eu acredito no empreendedorismo como base da educação. Então, o Instituto... existe um instituto que o Sebrae contrata para fazer esse projeto, chama Ideias do Futuro. Então, assim, a Jácia é uma querida, então eu já... participo, né, com alguma mentoria, a gente faz muita troca e eu participo da final. Participei o ano retrasado, esse ano está tendo outro programa de desafio, que é levar o empreendedorismo para as escolas, para virem projetos a partir das escolas, estudantes de ensino médio, e agora entrou esse ano também de faculdade. E você vê, eu chorei, né, na final passada.
eu chorei quando eu vi elas apresentarem, aquelas meninas da idade da minha filha, 16 anos, apresentando o seu pitch. Então, a gente tem que estar aqui para representar para essa galera que está chegando, Vini. Assim, eu comecei a chorar. Assim, sabe aquela coisa profissional, elas uniformizadas, falando de financeiro, falando de empresa, falando de inovação, mostrando o seu protótipo, plano de negócios, assim, super estruturado. 16 anos, gente. E muito empreendedor não tem. Gente, e olha só, e às vezes tem tanto jovem saindo da escola, saindo do ensino médio, e desesperado que não sabe o que vai fazer. Gente, empreendedorismo é muito bacana você também pensar e você ter base para empreender. Gente, a gente tem que colocar educação empreendedora nas escolas. E eu acho que um papel nosso aqui também é esse, Sim, né? De mostrar para esses jovens que, gente, você não está enxergando, você não está vendo, pegar ônibus todo dia, a gente sabe o que é. Você trabalhar, como eu comentei, eu trabalhava o dia todo para poder pagar meu ensino médio, né? Não é uma vida fácil você estudar à noite, trabalhar o dia todo, depois, né, contar com a ajuda ali pro pai buscar no ponto de ônibus, né? Essa questão, o risco que a gente passa. Tudo isso vale a pena. E não é, eu sonhava, meu sonho era ter um apartamento, né, de 50 metros, né, pago, quitado. Hoje eu tenho muito mais. Hoje eu tenho, graças a Deus, consigo empreender na área de imobiliária. Eu consigo fazer. Gente, né, eu até tô finalizando meu livro, né, que é aquela coisa, eu furei minha bolha. Então, assim, dá para furar. Dá. Thaís, assim, nossa, acho que se a gente fosse. A gente tem assunto pra conversar mais. Nossa! Tem muitos podcasts. A gente dá pra fazer muita coisa. Eu vou brincar assim, esse vai ser o parte 1. Logo, logo a gente grava o parte 2. Combinado. Porque assim, você tem um conteúdo maravilhoso. Maravilhoso. Assim. Obrigada. Já tinha uma expectativa alta, eu sou sincero, eu tinha uma expectativa alta dessa nossa conversa, mas eu confesso que ela superou. Obrigada. Eu acho que os nossos ouvintes aqui, sem dúvida nenhuma, vão conseguir sair daqui desse episódio refletindo um pouco mais. Trazer essa reflexão do que aonde eu quero chegar, como posso chegar. Não olhar a dificuldade da vida, não olhar que hoje. Eu vi uma matéria há um tempo atrás, foi nos Estados Unidos, acho que fizeram alguma no Brasil, mas no Brasil eu não lembro exato a fonte, mas nos Estados Unidos eu tenho ela guardada, que nos Estados Unidos a média de tempo de trabalho dos jovens de 18 a 24 anos é 3 meses. Porque vem aquele primeiro desafio, quer desistir. Eu passei, uma jovem esses dias me procurou, 18 anos, primeiro emprego, no segundo dia ela estava desesperada, porque ela foi trabalhar com atendimento a cliente, e aquele desespero, aquela coisa toda. Calma, é assim. É assim que você vai aprender, é assim que você vai ganhar estrutura, é assim que você vai ganhar aquela casca grossa. Resiliência. E aí, daí pra frente, vai. E ela queria, no segundo dia, pedir as contas. Eu falei, não peça as contas. Continua. Daqui 2 semanas você conversa comigo. Eu ainda brinquei com ela. Falei, se em 2 semanas não der certo, eu te pago o mês inteiro de salário que você saiu. Só porque você me ouviu. Por que isso? Para que ela passe essa bolha, ela passe essa dor. Porque hoje todo mundo acha que olha na internet, a vida é fácil. A vida é tranquila, eu vou conquistar meu carrão, eu vou conquistar minha casona. Isso sem esforço, sem dor, porque tem o tigrinho, porque tem o fulano, tem o joguinho. Não é assim, a realidade para 99,9% das pessoas. Elas vão ter que ralar. E das empresas, né, no empreendedorismo. Empreendedorismo negócio e empreendedorismo da vida. A resiliência é um dos pontos principais. Para tudo. Né? Porque senão, por que uma empresa fecha? Porque a sua empresa, você falou 5 anos. Você não saiu abrindo empresa, abrindo escritório, contratando gente de uma hora para outra. Você ralou 2 anos, você não tinha nenhum local físico. Exatamente. Quantas vezes não fala, será que eu vou seguir? E você teve que ser resiliente. Ainda passa ainda. Hoje você olha assim e fala, vem aquelas dores. O bode vem. Só que ele é pequeno, ele vem e eu caio no buraco, mas eu saio rápido do buraco. Sofre eu saio do buraco, sofro e saio do buraco logo, né? E enxergo as oportunidades, até as dificuldades. Eu sofro, acontece alguma coisa difícil, seja o que for, mas eu olho sempre como oportunidade. Até um problema de saúde como oportunidade de eu cuidar da minha saúde, de rever, eu não estava prestando atenção mesmo. Eu preciso, né, a questão com meus filhos, preciso, né? Sou chamada na escola, às vezes até nisso, vou acompanhar mais meu filho nisso. Então é você enxergar as dificuldades, os desafios como oportunidades. É uma coisa que é uma mentalidade assim que eu tenho muito forte, não foi de uma hora para outra, muita psicanálise, fiz processo Hoffman, imersão de autoconhecimento, hipnoterapia, constelação familiar, tudo que você pode para ajudar, para poder, e tô buscando, e tô atrás, hein? Tô fazendo. Não parou. Não parei. Para poder ter uma mentalidade positiva, né, da vida. Eu acho que como que fica uma lição aqui para tudo por pior que seja o cenário da pessoa que está nos ouvindo, de dificuldade ou de medo do que está por vir aí, que agora todo mundo falando, vai mudar e vai isso, tem gente que defende. Tem muita oportunidade.
pensa como oportunidade. Sim. Você vai sair do outro lado. Se você Vai. tiver essa visão, você vai sair do outro lado alguns degraus acima isso do que aí. você está hoje, né? É isso aí. Thaís, muito obrigado. Ah, Foi eu um que excelente agradeço. episódio. Foi uma delícia. Foi muito bom. De Poderíamos novo, ficar aqui até tarde, pegar uma taça de vinho, a gente vai tomando. sem dúvida nenhuma, é que o tempo nosso, esse compromisso tudo, mas Isso aí. já fica um compromisso nosso aqui. Esse é o A parte 1 gente faz de alguma parte 2. coisa. E dá pra gente parte dois. aprofundar. Eu tive uma oportunidade de fazer uma palestra no Itaú para mulheres no dia 8 de março. Que legal. Lá no Itaú, falando sobre síndrome da impostora, essa questão das mulheres, principalmente no mundo empresarial, de você se sentir impostora, da gente. Não, grandes mulheres têm isso. Michelle Obama, em algum momento, né? Jennifer Lopez, não se sente tão boa o suficiente, porque tem muito a ver com a nossa base, né? De se sentir em algum momento que, eu sou, né? Então, nossa, tem tanta coisa pra gente falar, né? Então, assim, conta comigo, né? Vamos pra parte 2, 3. Vamos, é parte 1 de alguma coisa. Eu não vou falar parte 1 de 2 não, porque vai ser mais. Gostaria de agradecer aos nossos ouvintes aqui. Curta, compartilhem, né? Acho que esse episódio, sem dúvida, vale muito compartilhar. O perfil da Thaís no LinkedIn vai estar na descrição do vídeo também. E espere que vai vir mais episódios como esse. Até mais, grande abraço. Até mais. Tchau. Obrigado.